Seja bem-vindo à aula de número 5. Nós iremos falar agora um pouquinho sobre o sistema circulatório. Exatamente, é um sistema bem complexo, mas eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma muito dinâmica como que tudo isso acontece, como que o sangue, ele vai para a cabeça, vai para o pé, como que acontece todo esse contexto de fluxo sanguíneo. Exatamente, é bem complexo, mas você vai entender aí de uma forma bem bacana o sistema circulatório. Então a gente vai dividir em duas partes. Isso aqui você vai assistir a parte 1, onde eu vou fazer a parte introdutória, vou explicar o que é sangue, o que é o coração, algumas partes anatômicas importantes do coração, para que você consiga assimilar de uma forma muito mais simples. Lembrando que é um tema pesado, um tema muito forte para a prova, então dê uma atenção a essa aula, não acelere essa aula, anotem aí todos os pontos importantes que eu vou estar frisando para vocês, pausem a aula, vocês têm esse artifício hoje de pausar a aula, olhar, rever, ver todo o contexto, todo o conceito básico, porque realmente isso vai ser o diferencial seu na hora da prova, beleza? Então vamos lá dar a parte introdutória do sistema circulatório, parte 1. O que é o sistema circulatório? O que é esse mundo aí de sistema circulatório? Na verdade, eu falei para vocês, sistema nada mais é conjunto de estruturas. É um conjunto de estruturas, de órgãos, que vão fazer ali uma determinada função. O sistema circulatório vai fazer o quê? A circulação, a oxigenação, vai levar o sangue oxigenado para outras células, para nutrir outras estruturas, vai retirar o gás carbônico ali, vai fazer aquela troca. Então, o sistema circulatório, ele é um conjunto ali de outras estruturas que exatamente vão exercer a função de nutrição, vai entregar oxigênio para a cabeça, para o braço, para a perna, para a coxa, para todos os componentes do nosso corpo, certo? Então, o sistema circulatório possui a função de levar oxigênio para todos os outros sistemas, esquelético, muscular, endócrino, respiratório, e realiza também a função de drenagem. Então, o coração, ele não só leva, como ele também traz. Então, o coração ele vai entregar oxigênio e automaticamente as veias irão retornar ali rico em CO2. A gente vai entender um pouquinho mais isso na parte circulatória propriamente dita. Mas antes disso, eu preciso que você entenda que o sistema circulatório é formado de coração e vasos sanguíneos. Ele é o responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para as diversas partes do corpo. Olha só essa imagem. Tudo que está em vermelho, a partir de agora, você vai entender que tudo que está em vermelho é chamado de sangue arterial. E tudo que está em azul é chamado de sangue venoso. Ou seja, sangue arterial, quando eu falo de artéria, em 99% das vezes, você vai ver que tem alguma diferença, mas em 99% das vezes, quando eu falo de artérias, eu me refiro a sangue oxigenado. As hemácias estão ali carregando muito oxigênio para nutrir as outras células. Beleza? Quando eu falo da cor azul, quando eu falar da cor azul, vou falar do sangue venoso, ou seja, é um sangue pobre em oxigênio, mas rico em CO2, gás carbônico. É ele que vai estar ali trazendo as toxinas. Então, o gás carbônico é tóxico para o nosso organismo. Mas aí há uma troca gasosa ali dentro para que isso não seja prejudicial. E aí executa uma determinada troca. Então entenda que é um sistema fechado. O sistema circulatório é um sistema fechado de veias, artérias, arteríolas, vênulas e o próprio coração. Então o coração é a bomba principal. Não tem a bomba de água da sua casa, a bomba aí que vai mandar a água para a caixa d'água, vai retirar do poço. O coração é o centro de tudo. O coração é que mantém a nossa vida. O coração ele é o responsável por bombear a nossa água, bombear ali o nosso oxigênio, tanto o sangue oxigenado quanto o sangue rico em CO2. Então o coração ele é o centro de tudo. Por isso que ele está aqui, no centro do nosso tórax, com o seu ápice voltado aqui um pouquinho para a esquerda. Então assim, você vai entender que o coração é a bomba contrátil responsável por levar oxigênio para todas as outras células. Então nós iremos falar agora do sangue. Algumas pessoas sempre falam do sistema circulatório, mas esquecem de falar do sangue propriamente dito. O que é o sangue? O que é o sangue, o nome sangue ali? O sangue é um tecido líquido que exerce um papel fundamental no sistema circulatório. É pela corrente sanguínea que o oxigênio e nutrientes chegam até as
células. Então as células, galera, as células, elas que precisam de oxigênio. Tudo isso é controlado pelo nosso sistema circulatório e sistema nervoso autônomo. Então você vai entender, lembra que eu falei do sistema nervoso autônomo, é ele que faz todo o nosso processo. Sistema nervoso central eu tenho controle, sistema nervoso autônomo eu não tenho controle. Beleza? Então, vamos lá. Olha só o componente sanguíneo. O sangue, ele é dividido, na verdade ele é uma mistura, né, de várias células suspensas no líquido chamado plasma. Beleza? O plasma representa sensivelmente 55% da composição do sangue e tem a cor amarelada. É do plasma ali que às vezes retira algumas substâncias importantes. Cerca de 91% da sua composição é água e o restante são proteínas. 7% são gases e nutrientes, e 2%, né, de gases e nutrientes. Então o plasma, ele é bem importante ali no nosso sistema sanguíneo, né? As células sanguíneas, também designadas de elementos figurados, são produzidas na medula óssea. Olha a medula óssea aqui, lá no sistema ósseo que eu falei para vocês. E representam cerca de 45% da composição sanguínea. Existem 3 tipos principais de células sanguíneas. As plaquetas, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Toda essa estrutura aqui vai estar envolvida também tanto na defesa do nosso organismo, tá bom? E também, olha só, os glóbulos vermelhos também podem ser designados eritrólitos ou hemácias. Vocês vão visualizar no hemograma que vai estar também essas nomenclaturas. Então, o sangue por si só é o que mantém ali nossos nutrientes, oxigênio, etc, etc. Além de trabalhar os leucócitos, são células brancas do sistema imunológico. Elas também que atacam ali um invasor, um vírus, bactéria, enfim. Os leucócitos que irão atuar ali na defesa propriamente dita. Olha só que interessante. Um exemplo para vocês. Põe na tela grande aí. Plasma, porcentagem. Aí olha só, a gente vai ter plasma, os elementos figurados. Olha a importância do plasma. O plasma tem proteína, água, outras substâncias. Os elementos figurados, propriamente dito, tem as plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Beleza? Aproximadamente 5 litros, 6 litros. Varia muito de peso, altura, quantidade de sangue dentro do organismo. Sabendo disso, nós iremos entender um pouquinho da divisão do sistema. Nós conseguimos dividir o sistema circulatório, no geral, em sistema sanguíneo, o sistema linfático e os órgãos hematopoéticos, medula óssea, timo e baço. Quando a gente fala linfático, a gente vai entender de vasos condutores de linfa. O sistema linfático, galera, é voltado mais para o lado imunológico, de defesa, tá bom? São um sistema linfático, as linfas aqui, quando estão aumentados, os linfonodos, exatamente o sistema de defesa do organismo. E o sistema sanguíneo a gente consegue dividir artérias, veias e capilares. Aí tem as arteríolas, vênulas, quanto mais menores forem essas estruturas, a gente vai diminuindo artérias, arteríolas, veias, vênulas, capilares. Capilares é a última porção ali, é a última porção de toda essa estrutura para realizar a troca. Então, nos capilares que são realizadas ali as trocas. O que é o coração? Sim, ele que mantém a nossa vida. Então, o coração é uma bomba contrátil, fica no centro do tórax, que tem um batimento ali em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. Então ele bate ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, sem pausa, sem nada. O coração ele está ali batendo insanamente para manter a nossa vida. Então o coração ele é responsável por manter a nossa vida. Então ele é responsável para manter a nossa vida, ele é responsável por carregar oxigênio, nutrientes, etc, etc, para mandar para todas as outras células. Então o coração ele é o que é o responsável, é o centro, né, de todo o nosso sistema aí. Então aí tem um coração, ele é dessa cor mesmo, tá? Coração bem próximo aí da realidade. Então nós visualizamos aqui alguns tubos, né, conhecidos também como artérias, veias, artéria aorta, o próprio coração, aurículas aqui, aurícula, você vai entender um pouco mais a fundo sobre isso. Mas aí a imagem do coração. O coração é um órgão oco situado no meio do tórax com a função de bombear o sangue para todo o corpo humano. O tecido muscular predominante do tecido muscular é o estriado esquelético. Lembra que eu falei para vocês? Lá no sistema muscular, olha só como você vai correlacionar nas aulas. Sistema muscular, músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético,
músculo liso. O esquelético, apesar dele ter ali a sua, histologicamente falando, as suas estrias cardíacas ali, considerado como músculo estriado, ele não faz parte ali do esquelético, ele é um músculo liso, ou seja, ele é involuntário. O músculo estriado cardíaco é um músculo liso que não depende da nossa vontade, ele pertence ao sistema autônomo. O coração possui basicamente 3 camadas importantes, tá, gente? Isso. O epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. Epi, sufixo epi quer dizer cima, quer dizer fora, está mais acima. Mio quer dizer músculo, tá? Está no meio também ali, pode relacionar o miocárdio, músculo cardíaco. E o endo está dentro, está lá no fundo. Endocárdio, miocárdio, epicárdio. Está fora, está no meio, está dentro. Nunca mais você vai esquecer disso, certo? Então vamos lá. O que é o epicárdio? É a parte mais externa do coração, ó. A parte mais externa, aqui, ó. Parte de fora, é o contato, é onde você encosta a mão. Epicárdio. Miocárdio é isso aqui, ó. Ó a célula miocárdica aqui, ó. Ou músculo melhor dizendo, músculo miocárdio. É essa parede aqui, ó. Tudo isso aqui faz parte do miocárdio. E por último, o endo, está dentro aqui, ó, dentro do coração. Pode dar um zoom aqui, ó. Está dentro do coração. Então, epicárdio, miocárdio e endocárdio. É onde está localizado ali as trabéculas carnes, onde está localizado as cordas tendíneas, os músculos papilares. Tudo isso aqui faz parte do endocárdio. Quando eu tenho a musculatura do miocárdio aqui, é a parte contrátil do coração, a parte contrátil, o músculo. Então, o músculo eu chamo de miocárdio, é a parte que vai realizar a contração. E o epicárdio é a parte de fora, é que está em contato ali com outras estruturas. Beleza? Então, seguindo. A forma cardíaca. O coração tem a forma de um cone truncado, apresentando uma base, o ápice e suas faces. Então, o coração está no meio do tórax aqui está no meio. Só que seu ápice, ou seja, sua base está voltada aqui, ó, ligeiramente para a esquerda. Certo? O coração está aqui voltado ligeiramente para a esquerda. E possui faces. O que são faces? Então, a parede aqui, a parede aqui, a parede aqui, a parede aqui. Paredes estão correlacionadas com outras estruturas. Na anatomia humana, você vai entender que todos os nomes correlacionam com alguma estrutura próxima. Exatamente. Tudo que está mais próximo, eu correlaciono com aquela estrutura ali. E isso eu consigo assimilar mais facilmente a anatomia. Então, olha só. Coração. Face pulmonar. Onde é essa face? Que face é essa? Poxa, peraí. Pulmonar, eu acho que está ligado diretamente ao pulmão. Tá certo. Face diafragmática. Que raio de face é essa? Poxa, diafragma é o músculo da respiração. Está aqui. Então é a parte que está em contato com o diafragma. Certinho. E o último, face esternocostal. Rapaz, esternocostal? Externo vem do osso. Lembra lá do sistema esquelético? Costal vem das costelas. Então é a parte que está mais anterior aqui, intimamente, com a costela e o externo. Exatamente. Olha só. Pulmão fica aqui, ó. Pulmão e pulmão. Pulmão e pulmão. Face pulmonar, face pulmonar. O diafragma não fica aqui embaixo, ó. Ó, o diafragma aqui, ó. Face diafragmática. E a parte mais anterior está em contato, a parte da frente está em contato com quem? Com o meu peito aqui, com o osso chamado externo, mais as costelas. Face externocostal, face diafragmática e face pulmonar. Entende como a anatomia ela é complexa e simples ao mesmo tempo? Se você começar a assimilar, olhar o que está próximo, o que está ali, qual é a nomenclatura mais apropriada para esse tipo de situação, você vai conseguir assimilar muito mais facilmente esse assunto. E aí nós vamos falar de uma parte muito importante agora, que é o pericárdio. Lembra de peri, parte de fora, mais de cima? Então o pericárdio está literalmente ali, intimamente com o coração. O pericárdio consiste em um saco fibroceroso, que envolve o coração e as raízes dos grandes vasos. Sendo assim,
separando-o dos outros órgãos e limitando a sua expansão na sístole ventricular. O que é isso, Max? O pericárdio nada mais é que um saco, uma sacola. Olha só, o coração é minha mão. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai ficar intimamente colado aqui comigo e vai fazer o quê? Separar ele de outros órgãos. Se eu faço isso, eu separo o coração do pulmão, separo o coração do diafragma, separo o coração do esôfago, separo o coração da traqueia. Eu estou separando. Limitando o quê? Sua expansão na sístole. Então, quando eu faço, o que é uma sístole? A sístole nada mais é que a contração. Então, você vai entender agora. Anote aí. Sístole ventricular significa contração muscular. Ou seja, o sangue está saindo do coração. Ponto. O que é uma diástole? É o relaxamento cardíaco, onde o sangue está retornando para o coração. Beleza? Anota aí. Então ele vai limitar o quê? A contração. Ó, se eu estou sem aqui, ó, eu abro a mão toda, ó, tá vendo? Agora se eu tenho isso aqui, ó, ele vai assim, ó, eu não consigo abrir minha mão toda, ó. Aí só se eu rasgar. Mas ó, aqui, eu fico com ele mais limitado. Então, ó, o coração está batendo aqui dentro, ó. Está limitando. Então isso aqui, a sacola plástica é o pericárdio. Pericárdio fibroso, ou seja, está para o lado de fora, mais externa. Pericárdio seroso, ou seja, o viro aqui, ó, é a parte mais interna, olha só. Então, ó, isso aqui, parte mais externa aqui, ó, olha lá. Chamar de fibroso, parte mais externa. E eu girei aqui o pericárdio, ó, girei. E essa parte interna aqui que está em contato direto com o coração, eu chamo de seroso. Está ligada direto com a víscera. Beleza? Então, vamos seguir. Então, olha só, nessa parte que eu falei para vocês, a parte mais de fora aqui, lembra que eu falei, a parte mais externa, eu vou considerar como o fibroso, a mais externa. E a mais interna, eu vou ter aqui o seroso, ou seja, está direto com a víscera, em contato com a víscera, certo? Aí existe também o líquido pericárdio, no espaço pericárdico. Está entre o pericárdio e o coração. Então existe um líquido ali para facilitar esse movimento, facilitar mesmo o deslizamento do coração dentro desse saco pericárdio. Beleza? Então vamos lá. Então aqui eu tirei o coração, só para você visualizar ele aqui. Então o pericárdio está aqui recobrindo os vasos da base, a veia cava inferior, veia cava superior. Aqui está recobrindo aqui embaixo a parte do diafragma, beleza? Então esse aqui que está em contato direto com a víscera, e esse aqui está em contato direto com a parte externa, com a parede. Localização, situação. O coração está localizado no meio do tórax, ou seja, esqueleto axial. Vamos lembrar lá do sistema esquelético? Esqueleto axial. Cabeça, colunas, vértebras externo. Então o coração está localizado no meio do tórax, com o seu ápice voltado ligeiramente para a esquerda. Então o coração está aqui, ó. Está aqui no meio. Então eu tenho aqui a anatomia do gradil costal, 12 pares de costelas, mais o externo, clavícula. Então eu tenho isso aqui tudo recobrindo, o coração fica aqui no meio, ó. O coração está aqui no meio. Então tudo isso aqui é de proteção para o coração. Então lembra do que eu falei, as cartilagens aqui, ó, lá da classificação das cartilagens, lembra? Cartilagem hialina, cartilagem também conhecida como cartilagem primária, tá bom? Então tudo isso é importante para vocês irem relembrando um pouquinho. A parte posterior tem as vértebras, considerado também aqui as articulações tipo sínfise, que tem aqui o tecido predominante aqui é a cartilagem, tá bom? E o coração já está localizado aqui no meio. Então vamos seguir. O coração vai estar localizado exatamente no mediastino, tá bom? Mediastino é um espaço que fica atrás do osso externo, no meio do tórax, no espaço entre dois pulmões. Então o mediastino é um espaço
Tirei o coração, não visualizo o coração. É um espaço que tem entre o coração direito e o coração esquerdo. E o coração vai estar localizado aqui no meio. É um espaço exatamente para o coração. E o coração vai estar ali exatamente no compartimento, no mediastino médio. Olha aqui o coração aqui. Então, compartimento anterior do mediastino, compartimento médio do mediastino e compartimento posterior do mediastino. Então, o coração estará no compartimento médio do mediastino. Beleza? Então, o mediastino aqui é o espaço exatamente entre dois pulmões. Então, vamos continuar. Novamente aqui, olha só, as costelas e aqui eu tenho o coração dando essa volta aqui. Para você que está aí, que vai prestar a prova do concurso público, técnico auxiliar de necropsia, é muito interessante você entender muito bem essa estrutura cardíaca aqui por inteiro. Sabe por quê? Quando você for abrir um cadáver, você vai abrir uma peça anatômica e você visualiza o coração aqui. Mas primeiro você vai visualizar quem? Primeiro de tudo, você abriu a visualizar o quê? O que eu vou visualizar? O pericárdio. Quando visualizar o pericárdio, você vai ter que avaliar aquele pericárdio ali. Avaliar, Marcos, como assim? Dentro da necropsia, quando eu tenho um pericárdio que está rompido, ou seja, como eu falei do pericárdio? O pericárdio é uma bolsa, então você vai visualizar. Aí você visualizou isso aqui, ó. Uma abertura. Ué, peraí, uma abertura no pericárdio? Sim. Caramba, esse cara sofreu um impacto tremendo no peito. Exatamente. Você vai visualizar que ele sofreu um impacto muito forte, que estourou. Fez igual a sacola plástica. Estourou. E aí, você automaticamente, você tem ali uma lesão dentro do coração. Então, você, na hora que abriu, você vai visualizar o coração. Visualizou, na verdade, você vai visualizar o pericárdio. No pericárdio ele está aberto. Ele está estourado. A pessoa sofreu um impacto tão grande no peito, que fez exatamente, eu mostrei para vocês ali. Estourou. E aí você já começa a ter outras visões ali, outros meios, né? Identificar aquela causa-morte. Então o coração está aqui. Novamente, margem direita, margem esquerda. Lembra das faces? Pulmonar, face inferior diafragmática, pulmonar e externocostal. E aqui na parte superior, eu considero isso como vasos da base. Então, daqui para cima, chamado de vasos da base. Daqui para baixo, coração propriamente dito. O que é importante você entender da anatomia externa do coração? Isso é muito importante, tá, gente? Eu vou deixar em tela grande para vocês entenderem. Eu marquei em vermelho todas as estruturas que têm uma relevância muito grande com a prova. Então, tudo que tem aí, está mostrando para vocês, são estruturas importantes que você vai precisar ali memorizar. Então, vamos lá. Começando aqui do lado direito. Veia cava superior, VCS. Veia cava superior, vou explicar uma por uma. Veia cava superior, ou seja, recebe sangue proveniente de cabeça, pescoço, membros superiores e tórax. Parte ascendente da aorta, ou seja, o sangue sai dali para ir para a grande circulação. Artéria pulmonar direita, artéria pulmonar, aí vem a divisão inferior da artéria pulmonar, depois veia pulmonar direita, veia pulmonar inferior direita, que são duas, tá, gente? Então, são duas veias para cada átrio. Então, o coração, vocês vão ver mais na frente, o coração tem 2 átrios e 2 ventrículos, 2 cavidades, uma superior e uma inferior, ou seja, 4 cavidades, uma superior e uma inferior. Então, as veias são duas que chegam no átrio direito e 2 veias que chegam no átrio esquerdo. Então, eu tenho veia superior direita e veia pulmonar inferior esquerda e direita. Veia pulmonar superior direita e veia pulmonar inferior esquerda. Aí você vai dividir para os lados. Aurícula direita, aqui é só para aumentar. A aurícula, na verdade, é para aumentar o espaço, né? Para aumentar ali o recebimento sanguíneo. Veia cava inferior, ventrículo direito. Ventrículo esquerdo, aí vem aqui pro lado de lá, lado esquerdo. Ápice do coração, ventrículo esquerdo. Tronco pulmonar, veias pulmonares esquerdas,
superiores, e aí vai ter duas aqui, né? Uma direita, uma superior e inferior, veia pulmonar esquerda. Então essa estrutura, deixa em tela grande de novo, essas estruturas são importantes vocês memorizarem, que são estruturas que têm uma grande afinidade com a prova. Tudo isso aí é plausível de ser cobrado numa prova, porque realmente tem uma afinidade com o coração ali, com a funcionabilidade. Abrindo o coração, eu tenho ali as cavidades que eu falei para vocês. Olha só, átrio direito, átrio esquerdo. As cavidades são cavidades que irão receber sangue. Exatamente, são as cavidades que irão receber sangue. Então eu tenho na parte superior, eu tenho 2 átrios na parte superior, 2 ventrículos na parte inferior, ou seja, quatro cavidades que irão receber sangue. 2 átrios, 2 ventrículos. E aí eu tenho o átrio direito e ventrículo direito, tá? Ó, átrio direito, ventrículo direito, um embaixo do outro. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Observe uma coisa, o ventrículo esquerdo é muito mais espesso que o direito. Por que isso? O ventrículo esquerdo, vocês vão entender isso mais à frente, o ventrículo esquerdo tem que mandar sangue para o coração inteiro, ou melhor, para o corpo inteiro. Então ele precisa de contração, precisa de força. Quanto mais força eu faço no músculo, mais hiperatrofiado ele fica. Então, automaticamente, o ventrículo esquerdo, como ele tem que mandar sangue para todo o corpo, ele está mais hiperatrofiado, ele está mais espesso. Então, na prova, se você visualizar uma parede mais espessa, automaticamente eu já considero isso como o ventrículo esquerdo. E o ventrículo direito, como a circulação dele aqui, a força dele exigida é muito menor, a parede é mais fina. Depois eu tenho aqui, saindo do ventrículo direito, eu tenho a artéria pulmonar. A artéria pulmonar vai para o pulmão. E posteriormente aqui, saindo do ventrículo esquerdo, eu tenho a artéria aorta. Veia cava superior, veia cava inferior. Veia cava superior recebe sangue de cabeça, pescoço, membros superiores e tronco, até o tórax. Veia cava inferior recebe sangue dos membros inferiores e cavidade abdominal. Tudo isso voltado para o átrio direito. Então a veia cava superior, a veia cava inferior desembocam no átrio direito. E aí o sangue desce para cá e vai fazendo essa circulação, que é as próximas aulas. Então eu quero que vocês agora entendam exatamente, memorizem essa imagem com essas cavidades, que é importantíssima para vocês. Aqui na lateral, eu tenho as veias pulmonares superior, veia pulmonar inferior, do ventrículo, ou melhor, que vai chegar essa daqui, ó, é de qual lado? Mantém lá, ó, é do ventrículo, é do átrio esquerdo. Então tá vindo aqui por trás aqui para chegar lá. E aqui é outra também do lado direito. Então eu tenho tanto a veia pulmonar superior e inferior direita, quanto a veia pulmonar superior e inferior esquerda. Ambas chegando no átrio esquerdo. E a gente vai entender mais a fundo sobre isso. Aqui eu quero que vocês memorizem o seguinte, o coração, além das cavidades, ele possui válvulas. Sim, eu tenho a válvula tricúspide, ou seja, possui 3 cúspides. Então o sangue vem daqui, ó, desce para cá e a válvula não deixa que o coração, que o sangue retorne. Então é uma única direção. Então essa válvula ela é assim, ó. O sangue passa e não volta. Ó. Passou, fechou. Passou, fechou. Chamar de tricúspide. Então, do lado direito do coração, eu tenho a válvula tricúspide. Do lado esquerdo, eu tenho a válvula mitral. O sangue só desce, não volta, só desce. Sentido único. A válvula não deixa que o sangue retorne. Além das válvulas, trabéculas cárneas, nessa região aqui, nas trabéculas cárneas, chamada também de endocárdio, eu tenho as cordas tendíneas. As cordas tendíneas que seguram as válvulas presas, ou seja, fechadas. Nessa região aqui, elas são presas nas trabéculas cárneas, elas são presas no endocárdio, tá? São presas no endocárdio. Então, as cordas tendíneas que estão ligadas diretamente com a válvula tricúspide, tanto a mitral, elas mantêm tensionada, junto com o músculo papilar, mantém tensionada a válvula para ela se manter fechada. Aqui, novamente, eu mostro para vocês os vasos da base, certo? E aqui a coronária direita, coronária esquerda. Nada mais é que uma artéria que vai vascularizar o coração. O coração também precisa ser vascularizado, né, gente?
O coração ele não é egoísta, ele não fica só... Na verdade, ele não é tão bom assim ficar mandando sangue para o corpo todo. Ele também precisa de sangue para ele sobreviver. Então, quem manda sangue para o coração, as coronárias, e vocês vão entender o sistema circulatório. Quando eu falar de circulação, vocês vão entender como que ele é vascularizado. São várias ramificações, beleza? São várias ramificações. E é exatamente aqui que acontece aqueles infartos. Infarto do miocárdio. Aconteceu uma obstrução de uma artéria, obstruiu uma artéria que o sangue não conseguiu nutrir essas regiões aqui. Então o excesso de gordura, etc, faz uma obstrução que o sangue não consegue descer. Se ele não desce, eu tenho a obstrução aqui e automaticamente o sangue não chega aqui embaixo. E aí por isso é feita a ponte safena ou a colocação do stent. Ponte safena, o que é uma ponte de safena? Safena é uma veia que tem na perna. Retira um pedaço, faz uma ponte. Liga o ponto A ao ponto B e deixa esse ponto aqui, não precisa mexer. Faz só uma ponte. E o sangue vai passar por aqui, ó, por essa veia. E a molinha, o stent, o que é o stent? A gordura continua aqui, a mola vem aqui e abre mais a artéria. Deixa a artéria mais aberta e o sangue continua, a gordura continua ali, mas o sangue passa ali com um pouco mais de facilidade. Beleza? Só para título de curiosidade para vocês. Então vamos lá, falamos um pouquinho do conceito do coração, falamos da circulação, como que acontece, divisão do sistema, coração na posição, coração, posição e a camada. Falamos coração, do endocárdio, miocárdio, pericárdio, falando da localização dele, anatomia externa. Então isso aqui é um resumo de todo o conceito do coração. Então tudo isso aqui faz parte aí, anotem no seu caderno o que nós falamos nessa aula, para que você possa expandir aí as suas ideias relacionadas à anatomia. Então use isso aqui, use esse diagrama aqui exatamente para memorizar, para facilitar a sua memorização. Certo? Então, te vejo na parte 2 dessa aula.